Ô meu bom dia, meus companheiros de estudos bíblicos. Estamos aqui para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo deste novo ano de 2023. Amados, por falar em novo ano 2023, é sobre isso aqui que nós vamos tratar desse assunto hoje, falar um pouquinho a respeito. Olha, eu percorrendo aí as redes sociais, a internet de modo geral, a gente pesquisando, né, para fazer os vídeos, e principalmente esse tempo onde, né, o novo presidente e o novo governo tomou posse, agora no dia 1º, né, de janeiro, e enfim, todos os acontecimentos, principalmente desde a eleição, até agora a posse, né? A gente viu coisas interessantes. Nós vemos que o país ele estava de certa forma dividido e continua, e o pessoal não quer aceitar o resultado da eleição porque a gente via que o que parecia, a aparência de antes da eleição, o pessoal estava na certeza de um resultado totalmente diferente, totalmente inverso. Mas o que aconteceu a gente não sabe o porquê, né? Que deu o resultado que deu. Então o que acontece hoje? O pessoal vê um futuro sombrio para o país. Agora, quem é que sabe o dia de amanhã? Só Deus. Então, as pessoas, o que a gente vê hoje, que nem eu percorrendo as redes sociais, comecei a ver as postagens ali e ver os comentários das pessoas. Olha, é lamentável a gente ver o estado de ânimo, o estado de espírito das pessoas depois da posse aí do novo governo. Então a gente vê pessoas totalmente desiludidas, desesperançadas, as pessoas atribuladas de uma certa maneira, espiritualmente, assim com aquela expectativa de coisas ruins estarem, como se diz, batendo a porta. Enfim, a gente vê, né, a desilusão e a incerteza bater a porta das pessoas. Uma grande parte. E o pior, amados, pessoas que se dizem cristãos. Esse nosso país, esse nosso Brasil, é formado, a maioria, de pessoas cristãos, né, contando católicos e evangélicos, é uma maioria imensa de pessoas que se dizem cristãos, né, que nós dizemos a cristandade. E essas pessoas, amados, estarem se sentindo nessa situação. Agora, por que acontece tudo isso? O mais absurdo, amados, é pessoas que se dizem cristãos tá nessa desesperança. Como é que pode esse tipo de coisa bater, abalar as pessoas que se dizem cristãos, que se dizem que confiam em Deus? É complicado. Então, o que a gente deduz disso, amados? Que é um povo que se diz cristãos, mas que não foi devidamente preparado para ter a sua esperança, enfim, para ter uma vida de cristão. Então, o que a gente nota é que a cristandade, de modo geral, fala em Deus, fala no Senhor Jesus, fala nas Escrituras Sagradas, no Evangelho, mas a sua esperança está no homem. Sua esperança está na carne. Então, onde está o conhecimento do Senhor? Onde está o conhecimento de Deus? Onde está a esperança no Senhor? Aquela esperança individual, não em termos de nação, porque, amados, nação, seja o Brasil, seja Israel, seja o lugar que for, faz parte do mundo.
E o mundo, amados, é dirigido por um certo príncipe que o Senhor Jesus falou, o príncipe deste mundo se aproxima e não tenho nada com ele. Entende? A escritura mostra que o mundo jaz no maligno, mostra que o mundo já está com o seu destino selado, a sua sentença lavrada, falta apenas a execução da sentença. Quer ver um exemplo? Você compra você planeja fazer um churrasco lá, você compra o carvão e deixa ali de um lado. Deixa ali de um lado para aquele dia você colocar aquele carvão lá na churrasqueira e aquele carvão vai virar cinza. Assim, amado, vai acontecer para este mundo. E será que esse pessoal cristão aí não sabe disso? Que põe sua esperança no homem, no ser humano? Então, é lamentável que a gente vê hoje, e pior, como eu digo, a falta falta de escritura, falta de Bíblia na vida das pessoas, falta de um diálogo aí na cristandade para que as pessoas realmente se aproximem de Deus. Deus é Pai. Qual filho que não conhece um pouco do Pai? Pode ser que não conheça totalmente, mas conhece uma parte. Eu, por exemplo, meu pai, eu conhecia ele pelo olhar dele, eu sabia. Minha mãe, aqueles que eu tinha comunhão com eles, eu conhecia o jeito deles, eu sabia. Por quê? Porque eu estudava o jeito deles. Eu procurava observar o que eles gostavam, o que eles não gostavam. Assim, amados, nós como filhos de Deus e não sabemos qual é a vontade de Deus, não sabemos que este mundo está reservado para o fogo, para o povo que se diz povo de Deus ficar fazendo oração, campanhas de jejum, subindo ao monte, tanta coisa que eu tenho repetido aqui várias vezes, para que o Senhor salve esta nação, para que o Senhor acuda esta nação. Amados, como que Deus... Veja bem, no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2, vai lá e você vai ver que o Jó tinha entendimento de Deus, conhecimento do Senhor. Ele falou, bem sei que tudo podes, falando a respeito de Deus eterno, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Ou seja, aquilo que Deus determinou, amados, não adianta oração, não adianta, pode virar pelos avessos que não, Deus não vai virar. Está determinado, está pronto, só falta chegar o momento. Então, amados, vamos ter nesses dias e não vamos ficar abalados. O mundo, como o Senhor Jesus falou, basta cada dia o seu mal. Entende? Então não é motivo para as pessoas ficarem desesperançadas, perder o ânimo, entrar em depressão. Olha aquele pessoal que está lá em frente aos quartéis, da pena, mais de 60 dias, aquele povo lá, pedindo uma intervenção militar. E o que aconteceu? Nada. Não teve intervenção militar, não teve nada. E esse povo frustrado continua lá e vai continuar não sei quando, de certo até as autoridades chegar lá e tirar eles de lá, à força. Veja o que esse povo sofreu na ilusão. E veja bem, pastores que estavam lá foi preso. Outros, tanto ainda eu creio que muitos vão ser presos. Cadê a bancada evangélica? Cadê esse povo lá? Tal, infelizmente, tal o povo que acredita, o povo mais simples, até mesmo esperando que Deus faça alguma coisa, que o Senhor Jesus haja e mude a situação do país, mas, amados, já está determinado aquilo que vai acontecer para todo o mundo. Então, amados, nós temos de entender que é uma coisa gradativa, que é como escada que vai galgando degrau por degrau. Isso aqui cada vez vai ficando pior. Então, por que as pessoas têm esse problema aí?
é a falta, amados, de uma esperança individual. Nós não devemos ter esperança coletiva. Cada pessoa tem que olhar ao nosso Deus como Pai. Nós nos colocar no lugar de filhos, como o Senhor Jesus fez e dizer, por exemplo, a minha vontade é essa, a minha visão é essa, mas seja feita a sua vontade. E sabe qual é a vontade de Deus? É livrar os seus filhos da hora, da angústia terrível. Os filhos de Deus vão ver esse mundo na angústia e não vão estar angustiados. Podem até passar por angústia, mas vão suportar firme. Percebe? Então é lamentável que a gente vê, sabe, que essas lideranças religiosas aí que estão ensinando as pessoas, porque essas campanhas de oração pelo país e esse tipo de coisa, quem está puxando isso aí são líderes religiosos, são líderes denominacionais de mais variadas denominações, e colocando uma ilusão nas pessoas de que vai pedir, Deus vai atender. Amados, é falta de conhecimento da Bíblia, porque lá está escrito na Bíblia que Deus atende os pedidos que for segundo a sua vontade. Agora, coisa, amado, que já está determinada, que vai ser da maneira, vai rogar a Deus, vai espernear que nem uma criança mal criada, não resolve. Vamos colocar nossa esperança no Senhor e dizer, seja feita a sua vontade. Como Jesus ensinou, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Assim a vontade de Deus aqui na terra fosse feita como é feita no céu pelos anjos. Seria maravilhoso o Senhor estar contente. Bom, amados, eu tenho aqui uma passagem que nos mostra, uma passagem bíblica que nos mostra alguma coisa assim semelhante. E nós vamos ler essa passagem agora, ok? Então, essa passagem se encontra em Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 27. E você veja que é interessante a gente ver esse pessoal desiludido hoje. Desiludido porque esperava uma solução por parte de Deus para resolver o problema do país. E não aconteceu. E eu creio que não vai acontecer. Deus vai trazer uma solução para cada pessoa individualmente. Cada filho dele que confia nele. Percebe? Então vamos à leitura. Veja como é uma coisa semelhante com o que está acontecendo hoje. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ires tratando à medida que caminhais? E aí eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus. O Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam.
Você notou a similaridade aqui nesse texto, como as coisas que estão acontecendo hoje? Veja, esses dois discípulos iam pelo caminho, como o texto diz que eles estavam entristecidos, preocupados, tal você vê nos comentários nas redes sociais hoje. Preocupados com o que vem pela frente, entristecidos porque a esperança foi frustrada. E que esperança era essa? Veja bem, eles tinham esperança, como diz no versículo 20. Ora, nós esperávamos que fosse ele, no caso de Jesus, quem havia de redimir Israel. Você veja, o pensamento deles está muito longe, muito diferente daquilo que Deus tinha planejado. Eles estavam esperando que Jesus, né, fosse, no caso, o Messias prometido para resgatar Israel, o Israel material, que fosse resgatado a nação. Veja que a nação estava em poder de Roma. A nação de Israel pagava tributos a Roma. Era tipo escravo de Roma. Então, quando Jesus apareceu, o povo aplaudiu, imaginando que a libertação fosse material, que a libertação fosse literal. Não, Jesus veio libertar espiritualmente, veio libertar do pecado. Jesus não veio com o exército para vencer o exército de Roma lá e pôr Israel em liberdade. Jesus veio libertar dos pecados deles. Eles transgrediram a lei, eles estavam fazendo o que desagradava a Deus. Por essa razão, eles estavam naquela situação. Então Jesus veio justamente para resolver o problema dos pecados deles, a vida espiritual deles. O que eles fizeram? Crucificaram o seu libertador, porque esperavam dele a libertação da nação. E Jesus queria libertar individualmente a cada um que confiasse nele, que foi o que o Senhor Jesus fez. Os que confiaram nele, os que creram nele, ele libertou. Libertou da nação, libertou do pecado, libertou de tudo. Entende? E os outros que esperavam uma libertação material nele ficaram frustrados. Assim estavam esses dois discípulos, frustrados ali, porque viram Jesus apenas como um homem que tinha alguma mágica lá, sei lá, para vencer Roma e voltar a Israel a ser a nação, porque ali já não era nação. Você entende isso aqui? Agora veja bem um outro detalhe que nós temos aqui nesse texto. Nós vimos até o versículo 21, agora vamos ver do versículo 22 em diante, veja bem. Então, no versículo 21, nós vimos a decepção. Como ficar decepcionado com Jesus, né? A decepção deles ali. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. E daí, no versículo 22 em diante, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nós foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então você nota aqui mais um detalhe. Esse pessoal que esperavam em Jesus, né, como o libertador material ali da nação de Israel, agora eles escutaram, eles deram ouvido para mulheres que falaram, olha, ele ressuscitou, como que reacendendo a esperança, né, e teve uma visão de anjos. Não é exatamente o que a gente vê hoje. Hoje pessoas, em vez de examinarem as escrituras, se inteirarem da vontade de Deus e viver uma vida plena, uma vida de alegria,
uma vida de triunfo no Espírito Santo, em Jesus, e não se estribando no próprio conhecimento. Assim está hoje, as pessoas acreditando em profecias, que não, essas profecias, olha o que tem de profecia furada. Aí na internet é fora. Confiram as profetadas que foi feita a respeito do nosso país e vejam lá as profecias, vejam a decepção das pessoas, porque acreditaram nesses falsos profetas. O povo acredita mais no que o homem fala do que no que está escrito, que é da parte de Deus. Veja bem, visão de anjo. Hoje nós vemos as falsas pessoas louvando os falsos profetas, falsos apóstolos, que não existem apóstolos hoje, são tudo falsos, né? Louvando os visionários que foram no céu, que foram no inferno, que viram isso, viram aquilo. Pessoal que foi no inferno e não sei por que já não ficaram lá. Lá, por exemplo, o Lago de Fogo, como que se referem como inferno, está vazio. Não tem nada lá, segundo as Escrituras. Mentira, tudo é mentira, enganação do povo, mas o povo gosta de ser enganado, gosta de crer nessas coisas. Visão de anjos, culto de anjos, profecia. Olha, que falta de entendimento bíblico, culpa de lideranças que ensinam as pessoas a crer nessas coisas. Então nós vemos aqui, amados, o quê? Essas pessoas aqui esperavam, via em Jesus apenas sua humanidade, apenas um herói que poderia libertar Israel, e daí quando não aconteceu, quando viram ele como um derrotado lá na cruz, não entenderam, não conheceram, não sabiam quem na realidade era ele, ficaram frustrados, ficaram entristecidos, ficaram com depressão, tudo. Por quê? Porque em vez de lerem essa escritura, de se inteirarem do que estava escrito a respeito de Jesus, para saber e entender como é que ele ia fazer a libertação do povo, porque preferiram acreditar no que as mulheres disseram que viram. É bem verdade que elas viram, mas o testemunho das Escrituras é muito maior do que o testemunho do ser humano. Elas disseram que viram. E disseram que foi visão de anjos. Então eles estavam acreditando em tudo isso aqui. Agora veja a reprimenda que Jesus dá neles depois aqui. Ó. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardo de coração para crer tudo que os profetas disseram. Nécios aqui é aquela pessoa que se julga inteligente, mas é uma atrapalhada, vamos dizer assim, um bobão. Então Jesus chamou ele de nécio, de bobo, de manipulados, que se deixavam manipular, né? Nécio, tardo de coração para crer tudo que os profetas disseram. Estavam crendo aquilo que as mulheres disseram, na visão dos anjos, mas o que acontecia? Os acontecimentos não batiam com o que eles escutavam aqui. Então eles estavam naquela dúvida. E agora Jesus falou o que é que eles tinham de fazer. Por que eles não fizeram aquilo? Eles estavam naquela situação. Veja, então ele disse: honesto e tarde de coração para crer tudo que os profetas disseram. Amados, profetas, não estamos falando desses profetas aí, que tem por aí, que ficam vendo tudo que é coisa, Deus mandou dizer, Deus disse para eles, quando na realidade Deus nem disse nada para ninguém, nem mostrou nada para eles. Tudo visão da cabeça deles. Entende? A gente está comprovando isso hoje nos dias, à medida que os acontecimentos vão desenrolando. Então, aqui os profetas que Jesus falou, que eles deviam crer, eram nos profetas bíblicos, nos profetas do Antigo Testamento, nos profetas, no que os profetas escreveram. Porque ali já existia a Bíblia hebraica, só que era em tamanho grande, né? Mas ali estava escrito o que os verdadeiros profetas falavam. E os verdadeiros profetas falaram de Jesus, que Jesus ia morrer,
Jesus ia sofrer, ia passar por tudo que passou, ia morrer lá na cruz. E mais ainda, depois que Jesus ia ressuscitar, ia ser o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Então, o que aconteceu? Como eles deixaram de examinar as Escrituras, o que aconteceu? Eles estavam acreditando no que o povo falava, no que ensinavam para eles, e o que aconteceu? Agora estavam desiludidos porque eles esperavam um rei todo glorioso lá, que ia libertar a nação, ia esmagar Roma e eles iam fazer o que eles queriam ali, iam ser soberanos da terra. E continuavam na vidinha deles lá, se desiludiram. Bom, Jesus falou então aqui para eles sobre eles não crerem nos profetas, né? E continua aqui, né? Não crendo que o profeta disseram, porventura, veja aí, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés. Agora veja bem, Jesus ele incita a ler as Escrituras. Amados, que cristão é esse de hoje que prefere falsos profetas que viram ou que não viram, que escutaram o que Deus não falou para eles e ficam passando isso para o povo e o povo crendo. Isso é gostar de ser manipulado. Desprezo com isso, as pessoas que fazem estão desprezando as Escrituras, estão desprezando aquilo que Deus deixou. Que Deus deixou como baliza, que Deus deixou como régua, para nós pautar nossa vida aqui nesse mundo, aqui até chegar a hora da nossa parte com o Senhor. Então, veja bem, porventura eu não convido. E tudo isso estava escrito nas Escrituras, nos profetas, estava nos profetas, nos salmos, na lei, tudo estava falando a esse respeito de Jesus, mas eles não se inteiraram disso, eles queriam outra coisa. Estavam confiando no homem, no ser humano. Então estavam desiludidos. E daí, veja bem, começando por Moisés, que aqui começando as Escrituras já, né? Discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, nos Salmos, na lei e nos profetas. Toda a Escritura do Antigo Testamento falava a respeito do que Jesus ia passar aqui e que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar. Aqueles que crescem nele seriam salvos dos seus pecados, seriam salvos do lago de fogo. Percebe? Mas eles estavam naquela situação. E isso, amados, isso é o que acontece hoje e nós vemos o que está aí. Eles confiaram no homem, por mais que fosse que foi uma excelente pessoa, foi um excelente governo, o governo passado. Todos vê os feitos do governo passado como foram excelentes. Não quero entrar em mérito de política, isso longe de mim, porque nós como cristãos não temos que lutar por política. A nossa luta é pelo reino dos céus, lá pelo céu, é lá que é a nossa pátria, lá que está a nossa cidade, é a nossa morada. Então nós temos que lutar por lá, não por aqui. Aqui nós estamos de passagem, logo vamos sair. Então é inconveniente a gente opinar sobre política. Agora, a realidade dos fatos, ele tem que ver. Sobre o governo passado, foi um ótimo governo. Sobre o governo presente, que começou agora, o passado mostra um governo sombrio. Mostra um futuro que não se pode esperar boa coisa. No entanto, quem sabe das coisas, da realidade, é Deus. Então, amados, não devemos pôr a nossa esperança, por mais que foi uma ótima pessoa, que foi um ótimo governo, mas é um homem, não é Deus. Veja, tanto está aí que no final desse ano, ele não teve o apoio, teve o apoio do povo, mas não teve o apoio das autoridades, daqueles que podiam ajudar o povo. Né? Não teve, não contou, não pôde, como homem não pôde fazer nada. Agora Deus não precisa de apoio de ninguém, Deus faz as coisas, Ele determina, Ele faz. Então, mas por que confiar no homem?
Vamos confiar em Deus, vamos deixar nossa confiança em Deus e vamos olhar aqueles que parecem ser olho de sangue. Para nós, vamos olhar com serenidade e saber que aquele que está em nós é invencível. É invencível. Então deixa com o Senhor todas as coisas. Porque esse povo está se martirizando porque não aconteceu o que eles esperavam. Percebe? Então vamos pôr a nossa confiança no Senhor, vamos olhar para frente e continuar, amado. Não somos deste mundo para nós estar preocupados com este mundo. Vamos deixar. Somos como que embaixadores do Senhor aqui, quer dizer, a nossa missão aqui é anunciar o reino de Deus, o reino do Senhor, o reino dos céus, é anunciar Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que por fim vai reinar sobre toda a terra. Sobre toda a terra, vai destruir todos os governos humanos, todas as autoridades, ele vai ser a suprema autoridade aqui, como um homem aqui. Mas isso, amados, é no seu devido tempo. Até lá vai acontecer coisas espantosas para esses cristãos que não têm comunhão com Deus, não têm espírito. Porque para os cristãos, filhos de Deus, que têm espírito, vão estar firmados no Senhor e não vão se abalar com nada. Acontece o que acontecer, como agora. Deixa que está esse governo aí que o passado mostra de toda essa equipe de governo que está lá, não é nada encorajador. É realmente desanimador. Mas, volto a dizer, nós que não somos desse mundo, o que é que nós temos com isso? Deixa eles lá. Vamos fazer a parte que o Senhor nos ensinou, orar pelos governos. Não interessa quem que é, a Bíblia não diz que é para orar pelo governo bom ou ruim, diz que é para orar pelos governos. Porque há interesse de termos uma vida quieta e sossegada. Veja, quando o Senhor Jesus nasceu, ele sendo judeu, a sua nação, o judaísmo, estava debaixo das ordens de Roma, foi vencido por Roma, foi humilhado por Roma, estava lá embaixo. Tudo não aconteceu por acaso, era a vontade de Deus. Deus, amados, às vezes ele usa de inimigos para domar, para colocar um freio nos seus próprios filhos que não se comportam como filhos, que preferem virar as costas e dar ouvido para outras coisas, que preferem lutar pelo seu bem-estar, pela sua vida regalada aqui, e que não estão preocupados com Deus. Então, vamos esperar em Deus, amados. Não vamos esperar que o Senhor venha libertar a nação aqui, como aqueles discípulos de Emaús estavam, e depois ficar desiludidos. Como estão desiludidos agora por terem subido montes, por terem feito campanhas de oração, por terem passado fome em jejum, em cima de jejum, dando vida para esses pilantras que ensinam sem ter um mínimo de conhecimento das coisas de Deus e que arrastaram o povo para essa desilusão aí, quando deveriam ensinar o povo a esquecer este mundo. Eu pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas que vêm de Deus. É de lá que vem a nossa vitória. Mas agora, amada, não vamos esperar que a nossa vitória, esperar que Deus vai fazer o que nós queremos que seja feito. Ah, eu não quero passar por dificuldades, eu quero que a minha vida regalada, Senhor, dá um jeito aí, arruma o governo aí. É brincadeira, né, amados? Vamos colocar, Senhor, faça-se a sua vontade, seja qual for. O rei Salomão, Deus falou para ele, pediu que ele desejasse. O que ele pediu? Ele pediu sabedoria para se conduzir diante de uma nação enorme como era a nação de Israel naquela época. E qual foi a resposta do Senhor?
e adotado de sabedoria como ninguém teve antes dele e homem nenhum ia ter depois dele. Exceto, claro, o Senhor Jesus, que foi perfeito. Mas ninguém mais. E cobria ele de riqueza e de prosperidade. Quer dizer que o que Deus ficou contente com Salomão foi dele não pedir vitória sobre os inimigos e coisas assim de interesse pessoal dele. Ele pediu uma coisa que era de interesse de Deus. Ele pediu segundo a vontade de Deus. Porque o que é que Deus queria? Deus queria que alguém não ficasse na sua sabedoria, no seu conhecimento para dirigir a nação, mas dependesse do conhecimento de Deus. Então Deus dotou ele daquilo que ele pediu, atendeu o pedido dele e além do que ele pediu ainda. Então, amados, vamos aprender essa lição, vamos procurar conhecer um pouco mais da vontade de Deus e quando nós fazemos o nosso pedido, parar com essa coisa de subir monte. Eu não tenho nada. Quem quer perder tempo em subir monte, carregar carga, como eu já vi, pessoas lá com aquelas garrafão de água nas costas, subindo aquelas picos de montanha lá, fazendo aquele sacrifício de tolo que o próprio Senhor Jesus falou. Misericórdia, que era, não é sacrifício. Deus não está interessado nesse tipo de coisa. E também oração, um monte de oração. Por quê? Será que Deus não sabe o que nós necessitamos? Pede para Deus, deixa os pedidos, nossa necessidade, conhecido diante dele, porque ele já sabe de tudo antes mesmo de nós. Amados, assim cada pessoa vai sair dessa depressão, dessa desilusão e dessas coisas quando aprender a largar a mão de confiar no homem e confiar em Deus. O presidente Bolsonaro, amados, ele foi digamos assim, atingido uma boa parte pelos próprios eleitores dele, que colocaram a confiança nele como se fosse um Deus, idolatraram ele. Idolatraram ele como se fosse um Deus. Se você procurar na Bíblia, você vê uma passagem de um certo rei que falava bonito, e todo o povo se maravilhou com o discurso dele. Voz de Deus, voz dos deuses. E o que aconteceu? Morreu comido de bicho. Aquele rei, para Deus mostrar que a voz dele não é a voz do homem, por mais eloquente, por mais que seja. Então, amado, se amamos uma pessoa, a primeira coisa que nós temos que fazer é não idolatrar essa pessoa. É nós olhar essa pessoa como uma pessoa ali que se tem algum mérito ali, porque Deus deu. Porque Deus colocou, porque o Senhor colocou nele. E não ficar idolatrando o homem. Ok? Amados, eu sei que tem pessoas que vão ficar chateadas com essa minha fala. Mas, se ficar chateado, eu sugiro que examine as escrituras e faça experiência. Compare o que eu estou falando com outras coisas. Compare com a sua chateação, com a sua vontade, que não concorda, não é obrigado a concordar. Mas compare só para ver se eu estou falando que é certo ou se eu estou enganando alguém. Sabe? Então, por aqui a gente encerra esse vídeo. A minha gratidão a Deus, né? Em primeiro lugar, minha gratidão a vocês que ficou até o final deste vídeo, aqui um pouco longo, teve essa paciência. Vocês que acompanham a gente no nosso estudo aí das Escrituras Sagradas. Na minha oração, que o Senhor abençoe e guarde, que o Senhor, o Espírito do Senhor, ele ministra no coração de vocês, de cada um que está vendo esse vídeo. E que aqueles que ainda depositam sua confiança no homem possam mudar o seu pensamento. Olhar o homem, por mais bom ou por mais mal que seja, que ele é uma pessoa limitada, que ele tem uma vida e que em certo momento se dissolve. Acaba tudo. Vamos pôr a nossa confiança naquele que vive eternamente, aquele que é eterno, aquele que é invencível,
aquele que tem poder realmente para nos livrar de todo e qualquer problema. Mas vamos aprender a nos sujeitar à vontade dele, porque isso é melhor para nós mesmos. Ok? Senhor abençoe, guarda cada um de vocês, família de vocês, ore por mim, por a minha família. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo, ok? Então, portanto, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, então.